Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que o Senhor Deus ministrou ao meu coração para que eu entregaste para você. Uma palavra que vai te exortar, mas também vai edificar a sua fé e te fortalecer para que você continue vivendo a vida no cerne da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que apraz o coração do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra tem a finalidade de fazer você continuar firme e constante, sempre atuante na obra do Senhor. Amém? Então eu convido você que abra a sua Bíblia. Na primeira epístola à igreja de Coríntios, nós vamos ler o capítulo de número 15, a partir do versículo 50. Amém? Está escrito: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para recebermos a tua palavra. Ó Pai, que esta palavra fale e cale no coração dos meus irmãos e de todo aquele, ó Pai, que ainda não tem uma mensagem no seu coração, que ainda não tem um encontro contigo, que ainda não tem uma aliança contigo. Neste momento, ó Pai, que esta palavra, esta mensagem seja implantada no coração de cada um deles, para o louvor da tua glória, e que o teu Espírito Santo convença pessoas aqui nesta noite do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor venha conscientizar cada um de nós da nossa condição diante de ti e da condição e da posição em ti, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Eu oro em nome para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma epístola direcionada, como eu disse, à igreja de Coríntios, uma igreja gentílica, uma igreja que, ao receber o evangelho de Cristo, foi impactada pelo poder da palavra de Deus. Uma igreja que, quando recebe a mensagem, todos os dons do Espírito Santo se manifestou nesta igreja. Amém? Então esta carta foi escrita no ano 55 da era cristã, provavelmente, aonde Deus ministrou o apóstolo São Paulo para que ele pudesse entregar esta mensagem para a igreja de Coríntio, ou em Coríntios. A palavra do Eterno aqui no contexto traz a revelação e a narrativa sobre um acontecimento que estava acontecendo na igreja de Coríntios, onde havia mestres que estavam afirmando que não havia ressurreição dentre os mortos. Por isto, o apóstolo São Paulo sente a necessidade de exortar a igreja em Coríntios,
para que eles tivessem um posicionamento, para que eles voltassem à sobriedade e não ficassem dando ouvido a ventos de doutrinas adversas que surgem cujo objetivo é de nos afastarmos da essência, da pureza do Evangelho de Cristo. E a palavra de Deus traz a narrativa aqui na tratativa que o apóstolo São Paulo sintetiza correlacionado este conceito, esta doutrina da ressurreição. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 20, ele afirma categoricamente que Cristo é a primícia, ou seja, Cristo foi o primeiro a levantar dentre os mortos para nunca mais voltar para lá. E ele diz que Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro, e depois de Cristo, todos nós que cremos no Senhor Jesus também iremos ressuscitar nele. E quando nós chegamos propriamente aqui nos versículos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo faz uma afirmação teológica, bíblica e doutrinária que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Se não vejamos, mas digo isto, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, necessário é que o homem se arrependa dos seus pecados, necessário é que o homem tenha um posicionamento diante de Deus após receber a mensagem do Evangelho. Porque quando ele recebe a mensagem do Evangelho, e ele crê nesta mensagem, e ele põe a sua fé em Cristo Jesus, aí há o novo nascimento do homem, para que ele possa ser capacitado, qualificado, aprimorado pela graça de Deus, através do novo nascimento, para herdar o reino de Deus. Amém? Então, quando nós observamos esse texto, o apóstolo São Paulo, ele sintetiza aqui a transformação do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo, que é necessário que isto que perece, essa matéria que está limitada ao espaço e ao tempo, seja revestida do que é imperecível. E Paulo ele faz menção aqui no texto que todos nós que cremos em Cristo precisamos passar por este processo. Mas Paulo também ele toca aqui no assunto que aqueles que creem em Jesus, ou seja, que já faleceu, vão ser ressuscitados com um corpo já transformado. E nós que estamos vivos, nós seremos transformados para que nós possamos herdar o que é imperecível. Se não, vejamos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecível, e nós seremos transformados. Esse nós que o apóstolo usa esta expressão aqui para se referir nós, ele estava falando de toda aquela geração que estava viva. Que se Cristo viesse naquela geração, todos eles não passaria pela morte, mas seria transformado, os seus corpos mortal seria transformado em um corpo imortal, um corpo não perecível, mas um corpo glorificado. E a palavra de Deus continua a narrativa que Paulo afirma plenamente que os que já dormem no pó, os que faleceram, vão ressuscitar. E quando estes ressuscitar, eles já terão um corpo glorificado, como esse versículo que acabamos de ler. E o apóstolo continua dizendo, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível. O que é que perece? O nosso corpo. Nosso corpo que perece terá que ser revestido do que é imperecível, como está escrito aqui. E o que é mortal se revista do que é imortal. Ou seja, Paulo está falando de duas instâncias da nossa vida. A nossa vida terrena, mas também a nossa vida espiritual, nossa vida eterna em Deus. Porque para que nós vivamos esta vida, nós precisamos passar por este último estado, que é a glorificação do nosso corpo, a transformação do nosso corpo. E ele continua dizendo que, mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita,
a morte foi engolida pela vitória. A vitória do Filho de Deus, aleluia, que quando ele morreu e ressuscitou, ele quebrou as algemas da morte, ele ressuscitou para nunca mais voltar para lá. E todo aquele que crê nele também há de receber este privilégio, este benefício de ressuscitar para nunca mais voltar para lá. Amém? Então ele continua dizendo que a morte vai ser engolida pela vitória. E aí haverá um cântico: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a lei foi dada para nos conduzir a Cristo. Porque a lei, embora ela exija de nós um padrão perfeito, a lei não nos dá o recurso para cumprir a sua exigência. Porém, na plenitude dos tempos, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somente recebemos o perdão dele, mas também nós recebemos o poder do Espírito Santo que nos empodera para viver uma vida de obediência, para viver uma vida no cerne, no centro da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que agrada o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então está aqui a explicação do texto. O apóstolo Paulo está tratando de eventos escatológicos que hão de acontecer, que hão de vir sobre nós, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero abordar com você nesta noite sobre o tema glorificação. A glorificação do nosso corpo. Então, a partir desse texto, eu quero abordar com vocês 3 pontos desta palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para que entregasse a você. E o primeiro ponto é por quê, quando e como. E o primeiro ponto a ser destacado, da ênfase aqui, é por quê que nós precisamos ser revestido do que é imortal. Isto que é perecível seja revestido do que é imortal. Para isto, nós precisamos nos reportarmos para o início de tudo, para o princípio da criação de todas as coisas. Porque a palavra de Deus traz a narrativa no livro de Gênesis, que quando Deus criou os mundos e seus elementos, Deus ele projeta criar o homem. E quando chegamos no capítulo de número 2, a palavra traz ali a narrativa da criação do homem, de como se deu a criação do homem, que Deus criou o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E a palavra de Deus diz que Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem para cultivar o jardim. Porém, Deus dá liberdade ao homem, em que ele deveria e podia comer de toda a árvore que estava ali no jardim que o Senhor Deus havia plantado. E a palavra de Deus traz a narrativa que Deus coloca a restrição no homem em uma única árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Com as seguintes palavras: tu não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente tu morrerás. E a palavra de Deus diz que certo dia, após Deus ter feito a mulher da costela de Adão, a palavra de Deus diz que a mulher está no jardim, como um dia normal, e a palavra do Eterno traz a narrativa que a mulher inicia-se um diálogo com a serpente. E a palavra do Eterno traz a narrativa que quando a mulher inicia o diálogo com a serpente engana a mulher, persuade a mulher, para que ela tomasse da árvore do conhecimento do mal e comesse, e em fazendo assim pudesse dar também para o seu marido, e pudesse desobedecer ao Senhor Deus. Se não, vejamos. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrerás. Na verdade, Deus sabe que no dia em que
comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa, para dela comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estava nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, a expressão aqui, que a serpente inicia-se um diálogo com a mulher, com Eva. Alguns teólogos advogam que o próprio Satanás se materializou aqui, em forma de serpente. Já tem outros que usam a afirmação interpretativa, a ferramenta da interpretação, e interpreta que Satanás literalmente entra na serpente, por ser a serpente um animal mais astuto do que os demais animais, criado pelo próprio Deus. E a partir deste ato de Satanás entrar na serpente e iniciar um diálogo com Eva, ele começa a distorcer a palavra de Deus, colocando exagero na palavra de Deus. E a mulher, se deixando levar, também comete os seus exageros, porque Deus nunca disse que eles não deveriam tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Satanás persuade a mulher. Satanás engana a mulher. E a mulher, vendo que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Os olhos deles foram abertos, porque Satanás havia feito uma promessa a eles, que se eles comessem, eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Porém, o diabo omitiu uma parte desta realidade, que eles morreriam, porque Deus disse: no dia que dele comer, morrerás. E Satanás faz uma promessa aqui, que eles seriam como Deus, e com isto eles, agindo na carne, comeram. E a palavra do Eterno traz a narrativa que os olhos foram abertos. Se não vejamos, então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estávamos. E eles fizeram folha, pegaram folha de figueira, fizeram aventar e se vestiram. Porém, o inimigo persuade a Eva, que come da árvore e também dá para Adão. Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Adão comeu conscientemente, porque Deus havia dado o mandamento para Adão. Então Adão quebra o mandamento e por isto o pecado entrou no mundo. Então, a partir de Adão, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E quando Adão desobedece à voz de Deus, dando ouvido à mulher que estava ouvindo Satanás, houve aqui uma ruptura entre o relacionamento do homem com Deus. E a partir de Adão, houve aqui a depravação total, que é a morte do homem, a morte espiritual do homem, que é a separação de Deus. E a partir daí houve a universalidade do pecado que perpassa a todos os seres humanos. Como eu disse, todos a partir de Adão pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. E agora nós carecemos passar pelo novo nascimento, como o apóstolo afirmou no texto áureo, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então é preciso ser revestido daquilo que é imperecível para poder herdar o reino de Deus. Então, a partir do ato de desobediência de Adão, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E agora nós precisamos passar por este ato do novo nascimento para que nós possamos ser dignificados pelo poder do Evangelho, pelo poder da graça de Deus, para sermos herdeiros do reino de Deus, para herdar o reino de Deus. Porque o apóstolo diz: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, nós precisamos nos arrependermos do nosso pecado, ser justificados, dignificados para herdar o reino de Deus. Amém? Então o apóstolo São Paulo exorta a igreja de Coríntio, conscientizando a igreja de Coríntio.
para que eles entrassem nesta via, aderiste para si o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem que nos conscientiza e nos dá a consciência deste axioma, desta verdade. Então, nós precisamos ser glorificados no nosso corpo por causa do pecado que entrou no mundo mediante a desobediência de Adão, que deu ouvido à sua mulher que estava ouvindo a serpente, cuja promessa era que ele seria como Deus. E ele começa a colocar palavras que Deus não disse, distorcendo a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse: não comerás de nenhuma árvore do jardim, sendo que Deus não disse isso. Deus disse: comerás de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, o diabo começa o seu diálogo já distorcendo a palavra de Deus, pervertendo a palavra de Deus. E quando o inimigo age desta maneira, ele tem o objetivo de nos desviar do cerne, do centro da vontade de Deus. Como estava acontecendo aqui na época da igreja de Coríntios, aonde o diabo havia levantado os falsos mestres para afirmar que não havia ressurreição dentre os mortos. Então o diabo não mudou seus métodos, ele continua agindo e nós precisamos estarmos atentos. Amém? Então, o primeiro ponto, porque nós precisamos ser glorificados, o nosso corpo perecível precisa ser revestido do que é imperecível, é por causa do pecado que entrou no mundo a partir da desobediência de Adão, que deu ouvido à sua mulher que estava ouvindo Satanás. E em fazendo assim, abrindo mão de um mandamento, de uma ordem intrínseca que Deus havia dado a ele, que ele não podia e nem deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele desobedece e come, o pecado entra no mundo e todos nós fomos da glória de Deus. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão, houve a depravação total, que é a morte espiritual, a separação de Deus, e esta morte perpassa todos nós. Adão morreu no ato da sua desobediência espiritualmente, que é a separação de Deus. E mais tarde, ele morreu fisicamente, por isso todos os seres humanos estão sujeitos a esta degradação, que é a morte física também. Então, por isto que nós precisamos ser revestidos do que é imperecível, nós precisamos ser glorificados no nosso corpo mortal, daquilo que não é imortal. Amém? Então, este é o primeiro ponto. Nós precisamos ser glorificados no nosso corpo, revestidos da glória de Deus, pelo fato de Adão ter pecado, e o pecado perpassa toda a humanidade por meio da desobediência de Adão, por isto que o ser humano precisa ser glorificado. E isto se dá quando nós nos arrependemos do nosso pecado, nós somos perdoados, nós somos redimidos dos nossos pecados, e nós entramos no processo de santificação e, por último, nós seremos glorificados. Este corpo perecível será revestido de um corpo imperecível, um corpo glorificado. Como disse o apóstolo Paulo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, imperecível, e nós seremos transformados. Amém? Agora eu quero abordar o segundo ponto. Quando se dará esta glorificação do nosso corpo? Amém? Então, isto se dará na parousia, no dia do Senhor, no dia da vinda, do arrebatamento da igreja. É quando os que estão no pó será ressuscitado com corpo glorificado, imperecível, e nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo imperecível. Este corpo perecível será glorificado na vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos os cristãos da antiga aliança, todos aqueles que creram no Messias que haveria de vir, vão ser ressuscitados com um corpo imperecível, um corpo glorificado. E todos nós que cremos no Senhor Jesus, olhando para o passado, para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, todos nós que cremos, seremos transformados em um corpo
de glória, aonde este corpo não mais estará retido, submisso, limitado ao espaço e ao tempo. Este corpo que receberemos é um corpo glorificado, e esta glorificação se dará na manifestação do Filho de Deus, quando ele arrebatar a sua igreja, como o apóstolo Paulo diz aqui, no som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecível, e nós seremos transformados, como está escrito também aqui na Epístola de Colossenses. Se não vejamos, todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram, porque ouvindo a voz do arcanjo e o receado da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele falava como se Cristo viesse na sua geração. Porém, Jesus não veio na geração de Paulo, mas isso não revoga esta promessa. Porque no dia que a trombeta tocar, aqueles que dormem no pó serão ressuscitados com um corpo imperecível. E nós que estamos vivos, nós seremos transformados e seremos arrebatados até as nuvens ao encontro do Senhor, como está escrito aqui no texto que acabamos de ler. Nós iremos ao encontro dele. A palavra é fática. Então nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos depositar a nossa fé nas promessas de Deus. Porque o Senhor, ele não mente, ele é fiel e ele cumprirá fielmente, plenamente, cabalmente esta promessa. Que no toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão imperecível, ou seja, com o corpo glorificado. E nós que estamos vivos, que ficarmos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, eu creio plenamente que a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será arrebatada antes dos 7 anos de tribulação que virá sobre todo mundo. Porque Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz: porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu te guardarei da hora da provação que virá sobre todo mundo, para colocar à prova todos os seres humanos. Então eu creio plenamente que a igreja não passará nem pela tribulação e nem pela grande tribulação. Então este é o segundo ponto, que a glorificação do nosso corpo, o revestimento do nosso corpo, do que é imperecível, se dará no dia da parousia, ou seja, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui em Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 20 ao 21, está escrito: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar-se todas as coisas. Então, no dia do Senhor, no dia que o Senhor marcou o encontro conosco, que está agendado no calendário, na agenda do Senhor Deus, esta glorificação acontecerá. Esta glorificação, tanto dos que dormem e tanto nossa que estamos vivos, se dará no dia da parousia, no dia do arrebatamento da igreja, no dia do Senhor, que nós seremos arrebatados até as nuvens e estaremos para sempre com Ele. Nós seremos glorificados. No nosso corpo perecível, esse corpo, esta matéria que está presa ao tempo e ao espaço, receberá a glória, receberá o último estado da glorificação do pecador. Aleluia, que é a transformação desta matéria contaminada pelo pecado.
E isto se dará no dia do arrebatamento da igreja. Esta transformação, assim como está escrito na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 3, versículo 2, está escrito: amados, sabemos que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, veremos como ele é, pois seremos como ele. E todos que têm nele esta esperança santifica a si mesmo, assim como ele é santo. Então nós precisamos estar vivendo uma vida de santidade, uma vida na presença e obediência ao Senhor, aguardando este dia, que é um dia perfeito e que está marcado no calendário de Deus, na agenda de Deus, o evento épico que irá acontecer, o nosso encontro com Cristo nas nuvens, mas também a glorificação do nosso corpo, que se dará no dia da parousia, no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu já abordei aqui o porquê que nós precisamos ser glorificados. O segundo ponto, quando esta glorificação se dará, que é no dia do Senhor, no arrebatamento da igreja. E o terceiro ponto está aqui no versículo 58. Se não, vejamos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém? Então, o terceiro ponto é como nós temos que viver durante esse tempo de espera, que nós estamos esperando o dia do arrebatamento, o dia em que o nosso corpo será glorificado pelo Senhor Jesus. Como nós precisamos estar, como nós precisamos viver durante esse tempo que nós estamos esperando, neste presente século. Nós precisamos viver fazendo a obra de Deus, trabalhando na obra de Deus, pregando o evangelho, servindo ao Senhor e uns aos outros, amando uns aos outros, porque nós fomos chamados para isso. Então, no presente século que nós estamos vivendo, este tempo de espera, nós precisamos nos projetarmos, nós precisamos estudar, trabalhar, não ficar como os cristãos de Tessalonicense, que subiam ao monte esperando que Jesus voltasse na época deles, e com isto eles não trabalhavam, e quando dava fome eles iam para a casa dos irmãos que trabalhavam. E Paulo diz: quem não trabalha não come. Então nós precisamos trabalhar, viver a nossa vida normal, normativas, mas viver em santidade como Cristo fosse voltar hoje. Nós precisamos viver uma vida onde o nome de Cristo é glorificado, por meio das nossas palavras, mas também por nossa vida de praxe, nossa vida de praticidade, nossa vida de obediência diante de Deus e diante das pessoas que estão em nossa geografia, para que através da nossa conduta, da nossa vida de obediência, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus possam também receber a mensagem. Então, nesse presente século, nós precisamos viver uma vida de obediência. Nós precisamos viver uma vida de forma que agrada ao Senhor, que glorifica o Senhor, uma vida de santidade, porque a Bíblia diz: procurai viver em paz com todos em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos viver em santidade, deixando de lado todos os embaraços, o pecado que nos assedia, e façamos a corrida fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Nós precisamos, no presente século, viver uma vida que agrada a Deus, trabalhar, estudar, procurar ter uma formação na nossa vida que glorifica ao Senhor, porque tudo isto glorifica ao Senhor, mas também nós precisamos viver em santidade, como se o Senhor fosse voltar hoje. Amém? Então, a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz que nós precisamos deixar de lado todos os desejos que combatem contra nossa alma. Se não, vejamos, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos abster dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que fala mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras,
glorifique a Deus no dia da visitação. Então nós precisamos abandonar o pecado, abandonar os embaraços desta vida, abandonar tudo aquilo que é âncora, que prende e amarra a nossa alma. E nós precisamos olhar para frente, para Cristo, fixando o olhar em Cristo Jesus, que é o modelo perfeito, que a Bíblia diz que neste mundo nós somos como Ele. E se nós somos como Ele, nós precisamos e devemos viver uma vida de santidade. Amém? Então, precisamos viver a vida plena, viver tudo aquilo que Deus projetou para nossas vidas, mas glorificando o Senhor, fazendo aquilo que apraz o coração do Senhor. Que aqueles que estão em nossa geografia, que ainda não conhecem a Deus, possam olhar e ver a glória de Deus através das nossas vidas, e em fazendo assim, eles têm a oportunidade de crer também e receber a graça de Deus, o perdão de Deus na sua vida, e entrar debaixo desta promessa do último dia do arrebatamento da igreja, quando a última trombeta tocar, nós seremos arrebatados e nós seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado, porque aquilo que perece é preciso que seja revestido do imperecível, o mortal se revista do que é imortal, como está escrito no texto áureo que acabamos de ler em Coríntios 15. Amém? Então nós precisamos viver uma vida que apraz o coração de Deus. E aqui em 1 Pedro ainda, está escrito no capítulo 1, versículo 13, portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância. Mas sede-vos também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamai de Pai, aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradições dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Então, esse último tópico, que traz esta conscientização, para que nós vivamos de forma que agrada a Deus, que glorifica a Deus, mas também viver uma vida que revela, que manifesta o caráter de Deus. Porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo exalado diante daqueles que estão salvos e daqueles que estão perecendo. Amém? Então nós precisamos viver esta vida como o Senhor fosse voltar hoje, mas se projetar academicamente nesta vida como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos. Então, que esta palavra possa edificar você e te abençoar poderosamente para que você continue crendo no Senhor Jesus, que Ele virá e Ele trará consigo o galardão. E Ele nos recompensará por todas as renúncias, por tudo aquilo que nós deixamos para trás, para fazer a vontade dEle. Então, eu abordei aqui 3 pontos cruciais deste evento épico. Primeiro, por que nós precisamos ser glorificados? Segundo ponto, quando se dará esta glorificação? Terceiro, como nós precisamos viver no presente século, neste tempo de espera. Então, que você possa ser abençoado, edificado pela palavra de Deus. Agora eu quero orar por você e com você. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Pai, que esta palavra nos fortaleça e nos ajude a continuar crendo, continuar esperando no Senhor, mas também vivendo de forma que apraz o teu coração. Ó Deus, que esta palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual está sendo enviada, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Meu amado e minha amada, você que está aqui pela primeira vez, que ainda não tem uma aliança com Cristo, ore comigo desta maneira. Se você creu nesta palavra, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu para te redimir dos seus pecados, ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sem Ti eu não posso ter um relacionamento com Deus Pai.
Então, neste momento, eu me arrependo dos meus pecados, pois fui conscientizado pela tua palavra. Então, neste momento, eu te peço perdão e eu te peço, escreve meu nome no livro da vida para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meu amado, se você orou desta maneira e você creu com seu coração, creia que você está salvo. Agora procura uma igreja que prega a palavra de Deus, que aquele que está ali é um homem de Deus, para que você possa ser admoestado e ensinado pela palavra de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.